Nessa época do ano, muita gente aproveita para conseguir uma vaga de emprego temporário no comércio, ganhar um dinheiro extra. Para dar algumas dicas para esses novos profissionais de vendas, nós convidamos o professor Vitor Biazon, do curso de marketing da EAD aqui da Unicesumar. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. Bom, tem muita gente que encara o desafio, mas não sabe muito bem ainda como vender. E a gente sabe que vender é uma arte, né, professor? Exato, nem todo mundo tem dom de venda. Muitas pessoas acabam associando isso à timidez ou à extroversão, mas não necessariamente. Porque muitas pessoas, ainda que tímidas, elas conseguem ter uma empatia com o cliente, ter uma empatia com esse possível consumidor e entendê-lo primeiro para depois atendê-lo. Isso faz com que a venda tenha mais assertividade. É claro que quanto mais extrovertido, maior será a chance de você conseguir chegar até esse consumidor, até porque, e isso a gente vê bastante ocorrendo nessa época do ano, o cliente está com a família, passeando, o comércio está aberto até mais tarde, e aí ele para em uma vitrine. Os comerciantes e os novos colaboradores são indicados a buscar essas pessoas, às vezes, no laço, lá fora, na calçada ou pelos corredores do shopping. E para que as pessoas possam fazer isso, uma extroversãozinha é necessário. Mas são técnicas que a gente consegue aprender para, primeiro, conhecer o produto que vai ser oferecido e chamar de uma forma muito tranquila e impessoal esses possíveis clientes. E uma vez dentro da loja, aí é lábia, persuasão e convencimento. Vamos colocar assim, professor, normalmente o pessoal do comércio vai lidar com venda de roupas, calçados, né? Talvez a grande maioria seja isso. Sim. É importante saber o que tem dentro da loja, professor? Muito importante. E aí eu me coloco como consumidor, porque às vezes você olha uma vitrine, seja de roupa, seja de sapato, e você se interessa por aquele ali. E você entra para pedir se aquele ali tem na sua numeração. Quando o vendedor dá aquela titubeada, já é algo que dá uma má impressão, porque ele não conhece o produto que ele está vendendo, ou ele não sabe se aquilo tem em estoque, qual o tamanho, e às vezes, e aí no caso das mulheres é mais constrangedor ainda, de perguntar se é um tamanho maior do que é o que tem ali, gera uma situação de desconforto. Então, é extremamente importante que esse vendedor saiba o que ele tem na loja. Claro, não vou decorar o meu estoque todo, ou a quantidade que eu tenho no meu estoque, mas para isso o sistema nos ajuda. Mas entender o que eu vendo, qual é o meu carro-chefe, o que está na vitrine, o que a gente quer vender, o que está na promoção nessa semana, o que está na coleção, isso é importante, porque caso o cliente venha perguntando por um produto, mas aquele não dá certo, você já sabe de outras opções que se pareçam com aquela para oferecer. Uma outra coisa importante talvez seria fazer uma leitura do cliente, é isso? O corpo fala, a comunicação não verbal ela é necessária nesse momento, essa percepção do que o cliente está dizendo, mesmo que ele ainda não tenha aberto a boca. Ele está mais tendencioso para uma cor, ele está mais tendencioso para uma vitrine, e você perceber isso quando nas microexpressões faciais, daquilo que ele gostou mais, daquilo que ele gostou menos, você também, como eu disse, consegue oferecer outras opções. E muitas pessoas elas se expressam verbalmente do tipo, tá muito caro, ou eu gostaria de um desconto, enquanto às vezes você faz. E esse também é um aspecto necessário de que esse vendedor saiba. Trabalhar com quais são os prazos que essa loja está oferecendo, quais são as condições de pagamento que a loja trabalha naquele período, porque assim ele vai conseguir instruir o cliente tanto com relação ao produto que ele está comprando, quanto às condições de pagamento. Sendo uma comunicação verbal ou não verbal, é necessário que a gente consiga compreender. Por isso que eu disse, primeiro entender o cliente, entender quais são as suas tendências, suas preferências, e aí depois atendê-lo com maior assertividade. Uma coisa super importante também é saber dosar, né, professor? Porque às vezes a gente vai comprar alguma coisa e a pessoa fica insistindo, até ameaça, se você voltar não vai ter mais, né? Então, assim, é um cuidado, é simplesinho, mas é aquela coisa que a gente fala assim, eu vou voltar lá a ser ameaçado pelo vendedor? Não volto, né? Isso é uma coisa que a gente acaba ficando constrangido enquanto consumidor. Eu costumo falar nas minhas aulas de um exemplo de ter ido a uma loja e ter pedido uma calça. E era a única calça que tinha e o vendedor não queria tirar ela do manequim. Falou, se eu tirar, você vai levar? Nossa! Não, eu não sou obrigado a levar, eu estou aqui como cliente. Então, nós, enquanto vendedores, precisamos, sim, saber quando insistir e quando recuar. Aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, nem sempre é verdade. Mas, quando você quer conversar com o cliente, quando você quer convencê-lo de que aquele produto é o mais adequado, de que ficou bom, e aí a sinceridade também é importante, não ficou bom, não fala que não ficou bom, mas oferece uma outra opção.
e ameaçar jamais, forçar o cliente a levar um produto para casa que depois de pouco tempo ele vai ter uma dissonância cognitiva ou um arrependimento, isso vai fazer com que ele tenha receios em voltar até essa loja e muito menos querer ser atendido por esse vendedor. E, professor, assim, uma outra coisa importante, às vezes as pessoas vão para o trabalho, tiveram um problema em casa, sei lá, brigou com o marido, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, e acabam trabalhando de mau humor. Não é difícil a gente passar em frente à loja e ver a pessoa parada, assim, de braço cruzado, bravo e tal. É difícil de atrair o cliente desse jeito, né, professor? Gente, dentes. Vendedor e dentes são muito próximos. Precisa existir um sorriso. Claro, você não vai ficar, né, o tempo todo sorrindo, mostrando os dentes, mas a gente acabou de falar que o corpo fala, e essa expressão carrancuda, ou de não vontade, ou de não interesse, isso passa. Como consumidor, novamente, eu me sinto constrangido de entrar em um local onde parece que eu não sou bem recebido justamente por essas pessoas estarem mais carrancudas. Então, por mais que tenhamos tido problemas, e todos temos, no ambiente de trabalho talvez não seja o local mais... Talvez não é o local mais adequado para que a gente manifeste essas expressões de desconfortos. E ainda que o problema tenha ocorrido dentro do ambiente de trabalho, o meu cliente não tem culpa disso. Então, eu preciso pensar no bem-estar dele e, claro, nem que nós sejamos egoístas de pensar apenas no próprio salário ou na bonificação que a gente vai receber por uma venda. Mas então a gente tem que se preparar para isso. Além do vestuário, além do corte de cabelo, além de uma boa aparência, o sorriso, a simpatia para atrair, porque simpatia traz simpatia. E ser uma pessoa prestativa, né, professor? Porque às vezes a gente fala assim, queria aquela calça. Olha, não tenho aquela, mas eu tenho uma parecida. Posso trazer para você ver? Boa vontade é fundamental. Oferecer opções, porque o cliente ele vai ter dúvidas e aí ele vai constar uma negociação ali que pode durar um pouquinho de tempo. Você ter alternativas, opções para oferecer que agrade mais. De repente ele foi para comprar uma peça, mas pela simpatia do cliente, pela prestatividade, pela boa vontade e até pela forma dessa comunicação, desse diálogo, esse cliente pode acabar levando até outras peças que não estavam previstas. Mas a gente vê bastante isso em loja de calçados. Quando você pede um calçado, o vendedor ou a vendedora trazem vários, traz aquele que você pediu e sempre traz alguns outros. São opções. Às vezes à primeira vista não ficou tão bom assim em ti e você quer outras para não ter que voltar e voltar de novo. Então já ter outras opções à mão é uma excelente forma de tentar garantir uma venda. Que outras dicas o senhor daria, professor, assim, que a pessoa não pode deixar de fazer se está querendo ganhar esse dinheirinho extra? Eu acredito que a aparência é importante, você se mostrar contente, você se mostrar satisfeito com aquilo que faz, com aquilo que você está ofertando é necessário, saber o que está sendo vendido. Muitas vezes o cliente, quando vai comprar um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, tem dúvidas sobre o que faz, como funciona, e conseguir dar as explicações necessárias para esse consumidor é algo necessário. Então, o estudar o produto, conhecer a loja, conhecer as condições, o se conhecer e saber como se portar, o quando falar e o quando calar, são dicas essenciais para quem trabalha com vendas. O pessoal que trabalha com eletroeletrônicos, de repente, usa aquele tempinho, né, que às vezes não tem ninguém e dá uma pesquisadinha no produto, né, uma testada, tal, para ver. O manual tá ali, o Google tá ali também para ajudar, tem vários vídeos ensinando como fazer, o que não fazer. Então, ao invés de ficar parado carrancudo na beiradinha da loja, vamos estudar sobre o produto, que de repente são essas vendas que vão garantir aí um Natal um pouco mais gordinho. Facilita para todo mundo, né? Para todo mundo. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. Eu que agradeço o convite.